E aí, meu amigo, minha amiga, vocês estão preparados para pagar mais impostos, né? No atual cenário brasileiro, Lula na presidência da República, Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, todo mundo tem que estar preparado para pagar mais impostos, não tem para onde correr. Isso aí é inevitável, vai acontecer em todos os aspectos. Offshores, grandes fortunas, dividendos, JCP, fundos exclusivos, apostas online, OnlyFans, comprinhas na Shein, tudo vai ser taxado. Para pensar o tanto de coisa que eu citei aqui, só que veio na minha cabeça agora de coisas que o governo Lula colocou tributos, colocou taxação para roubar dinheiro da galera, né? E agora o governo vai também aumentar os impostos no item que só rico tem, claro, que só rico usa, que é o gás de cozinha, além do óleo diesel, né? Quem precisa de diesel? Não é como se praticamente tudo neste país fosse transportado por caminhões que rodam com óleo diesel, né? Então, prepare-se que 2024 nós vamos ter uma alta de impostos nesses itens aqui que já não são nada baratos, vão ficar ainda mais caros por conta da mão pesada do Estado brasileiro, da necessidade do Lula e do Fernando Haddad de zerar o déficit público que está cavalar, né? Vamos ser sinceros. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre isso, ver os dados de mais esse assalto que nós vamos sofrer por parte do governo brasileiro. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olha só como é que o pessoal do site Metrópolis coloca isso. Fiz questão de trazer um site de esquerda para noticiar esse ponto, porque não tem como você dourar a pílula nesse sentido. Aumentar impostos no gás de cozinha e no óleo diesel é algo que vai impactar todos os brasileiros, principalmente os mais pobres. Imagina que o cara rico sequer vai ter um bujão de gás na casa dele ali, né? Às vezes o cara tem um condomínio lá, que tem distribuição de gás e tudo mais. Eu tenho um primo que mora num lugar que nem paga gás, é um prédio que ele paga energia elétrica, mas não o gás. Agora, ó, um pobretão igual eu, que tem um bujão de gás em casa, aí, meu amigo, isso aqui vai pesar para mim. Então o pessoal já fica assim, ressabiado, né? Como que nós vamos passar pano para isso, sendo que é algo que é evidentemente ruim, principalmente para o mais pobre? Aí eles colocam o seguinte subtítulo, né? Aumento de impostos vai ajudar o governo na meta de tentar zerar o rombo das contas públicas em 2024, né? Olha só, vamos dar ênfase para o quê? Tentar. O pessoal aqui já está colocando a coisa totalmente na dúvida, né? Uma incógnita. O governo provavelmente não vai zerar o rombo, todo mundo sabe disso, mas ele vai tentar. Coitado do governo Lula, tá tentando de todas as formas, né? E aí eles citam o ponto que é positivo aqui, né? O governo vai estar fazendo isso para zerar o déficit público, mas, porém, terá impacto na inflação, né? Então vem aqui pequenininho no cantinho. Isso é bom, nossa, vai ajudar a zerar o déficit, mas vai ter um impactozinho ali na inflação e tudo mais. Ou seja, o que eles querem dizer, o pessoal vai ter que pagar mais caro nesses itens que são itens que afetam a vida dos mais pobres, não tem para onde correr. Então, os aumentos são os seguintes, olha só, né? O diesel aqui, vai ter aproximadamente um aumento de 35 centavos por litro, cacetada, 35 centavos por litro de aumento no diesel. Cara, não tenho palavras para descrever. Isso aqui é a sanha arrecadatória do governo Lula. Precisa roubar dinheiro da população de qualquer jeito, vai enfiar 35 centavos de imposto no diesel A, né? Tem a diferença dele para o diesel B aqui, que é de pior qualidade, mas ainda assim, também esse aqui, como você pode ver, o diesel B, que é a mistura do diesel A com o biodiesel, né? Isso aí vai ter um aumento também de 33 centavos por litro. Cara, é uma coisa assim absurda, eu diria, né? Faça as contas de quanto que uma viagem aí interestadual de um caminhão carregado de mercadoria vai ficar mais cara por conta disso aqui, né? Também o biodiesel vai ter um aumento aqui de mais ou menos 15 centavos por litro, um pouco menor o aumento, mas também depende do preço do litro atualmente. Eu não sei quanto que estão os preços aqui de forma geral, né? E o gás de cozinha vai ter um aumento de R$ 2,18 por botija de 13 quilos, que é essa aqui. Então, de forma geral, o gás do brasileiro aqui vai ter um aumento de R$ 2,18 aproximadamente no seu custo a partir
do próximo ano, né? Então, prepare o seu bolso porque você vai ter que pagar mais caro nessa história aí, né? Então, isso aqui, basicamente, é o retorno de impostos que haviam sido reduzidos lá na época do governo Bolsonaro. E sim, Bolsonaro cortou impostos. Ele fez coisas que eu acreditaria que ele não iria fazer. Eu nunca escondi de ninguém, desde que eu falo aqui no canal, que eu nunca votei no Bolsonaro pensando que ele iria reduzir o Estado. Eu não espero isso de nenhum político. Nenhum político. Não espero isso do Javier Milei lá na Argentina. Então, o que eu votei no Bolsonaro? Deus me livre votar no Lula, né? Votei no Bolsonaro esperando que ele ia manter o Estado do mesmo tamanho? Também não. Votei nele esperando que ele fizesse o Estado crescer mais devagar do que os outros, porque inevitavelmente o Estado sempre vai crescer, independentemente de quem esteja no poder, se é o Bolsonaro, se é o Lula. Estados Unidos, por exemplo, mesma coisa, democratas, republicano, o Estado vai crescer, mas isso pode ser num ritmo mais rápido ou mais lento, né? Porém, contrariando as minhas expectativas, Bolsonaro sim conseguiu reduzir algumas coisas, diminuir o tamanho do Estado em muitos aspectos e reduzir a carga tributária, que é uma coisa que eu achei impossível acontecer em qualquer época da história brasileira, né? E de fato, tivemos menos impostos no Brasil no ano passado e olha só que coisa curiosa, tivemos uma arrecadação maior. Quem diria que você reduzir os impostos faria o governo arrecadar mais dinheiro, né? Laffer nos diria isso com sua curva, né? Curva de Laffer nos explica que depois de determinado patamar, alíquota de impostos, o governo deixa de arrecadar. Quanto mais ele aumenta, menos ele arrecada. O fato do Bolsonaro ter cortado impostos e ter arrecadado mais basicamente nos dá um indicativo quase que inequívoco de que o Brasil estava já numa descendente da curva de Laffer, né? E agora o governo Lula fica insistindo nesse erro de aumentar impostos, criar impostos, aumentar alíquotas, voltar com alíquotas e tudo mais. Não, a fórmula do sucesso foi dada pelo Bolsonaro. Corte impostos, a arrecadação vai aumentar e a economia vai ficar melhor. Esse é o caminho, mas o governo Lula não sabe seguir isso, né? Então, o que acontece? O governo Bolsonaro zerou o PIS e o COFINS sobre o diesel, sobre o gás de cozinha e o biodiesel até o fim de 2022 aí, né? E também reduziu os impostos federais sobre a gasolina e o etanol até dezembro do ano passado também. E aí o Lula manteve essa tributação reduzida no começo do governo, mas ele progressivamente vem aumentando isso aí, sendo que sobre a gasolina, por exemplo, né, a alíquota cheia já voltou em 2023, também a querosene de aviação e GNV também, e o diesel vem passando aí por processos de aumento progressivos. E isso aí pode eventualmente mudar ou não a depender do que for conversado lá no Congresso Nacional. Porém, o fato é que o governo Lula quer, porque quer, retomar com esses impostos por conta da questão lá do déficit fiscal, do problema do rombo e tudo mais, né? A meta divulgada pelo governo e que ainda está mantida, sabe-se lá por qual motivo, né? Pressão do Fernando Haddad, certamente, é o déficit zerado no próximo ano. E, obviamente, o governo não vai conseguir fazer isso, porque para 2023, com os números desse ano, provavelmente nós teremos um déficit primário, e se você quer saber a diferença entre déficit primário e nominal, assista um outro vídeo aqui do meu canal que eu falo isso, acho que eu lancei ontem, não é? Mas, de fato, o governo vai ter um déficit primário na faixa de 200 bilhões de reais e ele quer um índice zerado, um valor zerado no próximo ano. Para pensar quanto dinheiro que o governo vai ter que tirar da população, da sociedade produtiva para fechar essa conta. Então, isso vai sobrar para todo mundo, não tem jeito, né? O pessoal aqui menciona, por exemplo, né, lembrando, site Metrópolis, site de esquerda, né, que essa redução das alíquotas do PIS e COFINS sobre os combustíveis, né, de forma específica para os combustíveis, isso gerou uma perda de arrecadação de 28,7 bilhões de reais até o final de outubro, os 10 primeiros meses deste ano aqui. Claro que isso aqui é uma grande canalice, né? Não é perda de arrecadação, o governo não tem direito de roubar o dinheiro das pessoas por meio dos impostos. O que aconteceu foi que a sociedade deixou de pagar isso aqui para o governo, de ser assaltada pelo governo em 28,7 bilhões de reais, o que é positivo para todo mundo. Isso aqui o governo consegue resolver cortando os ministérios dele,
vendendo estatais, acabando com esse monte de cargos de penduricalhos. Não precisa passar a conta para a população. Foi isso que o Bolsonaro fez também, né? Um indicador que eu esqueci de mencionar quando eu falei da inflação e da alíquota, né? Da arrecadação, aliás, e da alíquota. Aliás, tivemos deflação também, tá? Tivemos deflação no ano passado, queda de preços. Mas nós tivemos superávit primário. Olha só que doideira, né? O governo corta a alíquota de impostos, arrecada mais e tem um saldo positivo no final do ano, né? É um contrassenso para quem acredita nessas ideias keynesianas de partidos de esquerda como o PT, né? Então, o Bolsonaro fez o certo ano passado, Paulo Guedes fez o certo, o governo Lula está fazendo o errado, está tomando o caminho equivocado. E Bolsonaro vendeu estatais, privatizou muita coisa também, o que ajudou a formar caixa. Então, se o Fernando Haddad precisa de dinheiro para fechar o seu orçamento, se o Lula quer mitigar a questão do rombo fiscal, venda estatais, corte ministérios, acabe com esse monte de empregos aí, pare com esse monte de viagens luxuosas para o exterior, com essas reformas do Palácio da Alvorada aí, e torne o governo mais enxuto, uma coisa mais contida. Corte impostos para melhorar a atividade econômica, isso vai trazer uma arrecadação maior para o Estado, vai reduzir a máquina pública, torná-la mais eficiente e, por consequência, mais econômica, né? Fica mais fácil ter um resultado positivo dessa forma. Mas o governo Lula não quer abrir mão dos seus benefícios, dos seus luxos, de todas as suas benesses. Ele quer passar a conta para a população mais pobre. Por isso, eu e você vamos pagar um diesel mais caro e um gás de cozinha mais caro em 2024, não por conta de fatores externos, não por conta da inflação, nada disso, por conta da sanha arrecadatória do governo Lula, que vai aumentar impostos sobre esses itens que impactam tão pesadamente na vida da população mais pobre brasileira, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.